E aí? Minecraft 1.5.2 de volta, né? Continuo nessa fase mais uma vez. E agora com um plano maligno, né? Se vocês verem aí, eu criei um mundo modo criativo para testar algumas coisas. E eu entrei no mundo normal para testar o FPS, porque eu mudei as configurações do OBS para a imagem ficar melhor, né? Pra ter mais bitrate, essas coisas assim, e acho que tá gravando em 2K, né? Dessa vez tá um pouco diferente, porque, como eu falei, eu mudei as configurações do OBS e talvez eu tenha feito alguma besteira, porque o meu microfone não gravou. Então eu tô regravando o áudio no celular, né? A verdade é essa. Talvez o áudio fique melhor, só que eu acho que não vai ter compressão de ruído. Eu não sei, eu não faço ideia como é que funciona esse aplicativo. Eu só baixei o aplicativo e tô usando agora. E tem um cortador de grama, tamo de manhã aí. Ó, o cortador de grama aí. Que coisa bacana de se ter junto, né, com o vídeo, esses barulhos, né? Coisa bem legal. E, bom, quando eu criei esse mundo aqui, né, a ideia sempre foi nunca usar cheats, nunca usar criativo. Isso inclui aquele keep inventory true, né? Que é um comando muito comum que quando você morre, você não perde os itens. E pra falar a verdade, eu sempre joguei com isso porque eu achei um saco. Achava sempre um saco. Tu morrer e tu perder os itens, né? Achava algo sempre muito estressante, então eu sempre joguei com esse comando ativado. Então sempre que eu morria, eu não perdi os meus itens. Aí tá na dificuldade Peaceful, né? E eu lembrei porque eu entrei no mundo plano lá, né? De criativo e pô, cheio de slime o negócio. Eu coloquei no Peaceful pra encher o saco. Mas é claro que a ideia aqui é jogar no hard. Naturalmente. Uma coisa que eu vou precisar é de pólvora, porque eu preciso de TNT pra fazer o que eu tô pensando em fazer. Que é algo um pouco duvidoso. Certo? Um pouco duvidoso. Me questionei um pouco se estava certo isso, mas cheguei à conclusão que sim, né? E o meu plano aí é fazer uma coisa que eu vi num vídeo do Vícios 13, tá? Um vídeo de 11 anos atrás, específico dessa versão do Minecraft 1.5.2, que é a minha favorita, é a que eu sempre joguei. E eu reachei esse vídeo sem querer. E é uma coisa que eu nunca fiz, tá? Mas dessa vez eu optei por fazê-la. É um bug, vou estar explorando esse bug aí. Mas vou dar mais detalhes depois, certo? E isso me fez pensar um pouco sobre moral, sobre coisas assim, né? Moral, ética, essas coisas assim. São conceitos aí, várias definições ao longo da história. E que eu não tenho bagagem quase nenhuma para falar sobre isso, né? Uma das obras que eu li, que é Os Irmãos Karamazov, trouxe uma questão que me fez pensar um pouco, né? Que seria sobre no que a moral é baseada, qual que é o alicerce dela, o que garante que ela seja cumprida. Acho que esse é um dos vários questionamentos do livro e me fez pensar por algum tempo. Mas a verdade é que eu não sei quase nada sobre esse assunto. Eu nunca fui muito de ler filosofia porque eu acho muito chato. Acho muito chato, mas eu quero ler, mas eu acho chato. Porque você tem que pensar, né? E você lê uma página e você tem que voltar e ler de novo e ficar muito tempo ali, gastar muita energia pra entender o negócio. Então acabou que eu sempre optei por ler livros mais de literatura, coisa assim.
romances, né? Porque são mais fáceis de ler, né? Na minha concepção, por mais que às vezes tenham vários temas complexos, como esses autores russos têm frequentemente. Uma coisa que eu acho esquisita é essa versão do Minecraft, essa chuva aí que bem localizada, né? Mas é perto de um deserto. Eu não sei se é assim ainda. Realmente não sei. Mas como eu não tenho esse conhecimento para falar sobre moral e regras e tal, eu vou estar pensando sobre alguns casos aí que eu vi, né, no mundo real. E só para falar, aí é aquele lugar de areia ali perto da lava, é o lugar que eu escolhi pra estar montando essa estrutura aí que vai me permitir quebrar o jogo. Tá, é um bug, como eu falei, é um bug e é muito, muito forte, vai quebrar completamente o jogo. E eu vou estar fazendo perto da lava lá pra fazer obsidian com mais facilidade, né? Porque eu só achei 2 diamantes. Não tenho minha picareta de diamante, então não tenho como minerar obsidian. Então, ter aquele poço de lava ali perto é algo muito, muito útil. Senão ia ser muito chato fazer. O que eu farei, né? O que eu vou fazer nesse vídeo ainda. Tudo eu fiz aí. E pensando um pouco aí sobre regras, né? Pensando talvez na escola. Aí eu só tô procurando creeper, tá? Porque eu preciso de pólvora pra fazer TNT. Pensando um pouco na escola, você tem as regras, você... Um exemplo clássico é que você não deve colar na prova, né? Em verdade seja dita, na escola, acho que uma vez o máximo que eu fiz foi olhar pro lado uma vez e ver a alternativa que um amigo tinha marcado. Do lado não, né? Meio do lado pra frente, assim. Uma vez. E a alternativa que ele tinha marcado tava certa, né? Então eu ganhei a questão. Então o pessoal vem com aqueles papos de não, eu olhei pro lado, vi a alternativa, fui colar, mas estava errado. Eu acho isso uma grande besteira, né? Se tu não sabe a resposta, tu olha pro lado e tu acha que o cara sabe, tu tenta a sorte, né? Então tem várias questões. A questão prática disso, de colar na prova, como eu aumento a minha nota. Essa é a questão prática. E se eu não faço ideia do que eu tô fazendo, se eu olhar pro lado e tem um cara que eu acho que faz ideia, faz mais sentido aí na resposta dele, naturalmente. Né? Essa é a questão prática, aumentar a nota. Então, eu não acho que essa coisa de dissuadir essa estratégia dessa forma funcione, né? Porque é algo que eu escutava muito na escola, pelo menos. Várias formas de tentar convencer os alunos a não colarem na prova. E essa era uma delas, meio que tentar invalidar o possível ganho. Né? Talvez isso esteja errado. No caso, colar olhando pro lado, né? Pegando um espaço e outro. Tem gente que levava colinha na mão. Isso aí eu nunca fiz, nunca precisei. A verdade é essa. E nunca tive a cara de pau de fazer também. Eu não conseguiria me comportar naturalmente naquela prova ali se eu tivesse uma colinha de papel na minha mão, tentando esconder do professor o tempo todo. E a verdade é que colar, seja na escola ou mesmo na universidade, talvez, não acho que seja errado. Mas eu acho que é difícil você ter a maturidade suficiente para fazer isso. Porque quando você cola na prova, eu acho que é válido fazer isso, mas tem que ter um objetivo maior.
E se o seu objetivo é aprender mesmo na escola, o que deveria ser, colar pode ser uma boa ideia. Na escola ou na universidade, a verdade é essa. Não tô querendo incentivar ninguém a colar. Não que alguém vá ver esse vídeo, mas só tô querendo pensar um pouco mais sobre isso. Porque às vezes quem sabe o que é melhor pra você aprender é você. Eu sinto muito isso. Muitas aulas de vários professores eu não gosto de assistir. E eu preferiria só ter aquele tempo livre da aula para eu pesquisar sobre o assunto. Ao invés de ter que gastar tempo com deslocamento para ir na aula, para não gostar tanto assim, para ter que gastar tempo com deslocamento de novo. Eu preferiria ter esse tempo só para mim, só para eu aprender esses conteúdos sozinho. E é aí que entra essa questão, né? Eu falei da cola em prova, mas às vezes aqui na universidade tem isso que chamam de presença, né? Ainda. Eu sei que não são todas as universidades que têm. Infelizmente, a minha tem. Infelizmente ou felizmente, eu já não sei. Né, mas... E tem professores que deixam brechas nisso. Fazem a presença só no final da aula, põe presença para ser autoanotada, e são brechas que podem ser exploradas. E eu as exploro eventualmente. Mas isso é uma coisa que, quando eu falo para as pessoas que eu gosto de chegar atrasado na aula, que eu gosto de explorar essas brechas, eu sempre sou mal interpretado. Porque normalmente quem faz isso né, no senso comum, normalmente quem faz isso é quem está desinteressado, quem não quer aprender, quem não queria estar estudando, tal. E a verdade é que aí eu tô fazendo esses repeaters aí que vai ser muito importante para a estrutura. Tá? E a verdade é que é meio que verdade, tá? O que eu observo é que a maioria das pessoas que fazem isso, que chegam atrasados na aula, ou que colam em prova, realmente a maioria são desinteressados. Né? Essa é a minha visão de longe. De ter um desempenho acadêmico meio ruim. Mas acho que se você tem a maturidade suficiente de entender que o que mais importa ali é o seu aprendizado, o seu conhecimento. E então acho que se você tem a maturidade de sentar e estudar o conteúdo e realmente aprender, tentar aprender sozinho, então eu acho que é algo válido. Eu mesmo acho muito melhor só pegar e estudar o conteúdo sozinho. Se tiver alguma dúvida, perguntar ao professor. Acho muito melhor assim. Porque eu estudando sozinho, eu posso estudar no meu ritmo, posso ler, reler quantas vezes eu quiser alguma coisa e não vou ficar perdido na aula, não tenho que ficar ouvindo 2 horas alguém falando seguidas. Então isso acaba funcionando melhor pra mim, né? Mas você tem que ter essa maturidade de entender que é um compromisso seu estudar aquele assunto. Porque você tá matando aula, você tá pegando algum atalho e vai ter um leque ali de... Fui falar leque em inglês e pareceu que eu falei leque em português. Não, pera. É tipo tem uma brecha de conhecimento. E é responsabilidade sua, minha no caso, aprender sobre isso. E a responsabilidade de não ter aprendido sobre é minha também. E
Isso é uma coisa que eu entendo e que eu aceito. E eu tomo decisões baseadas nisso. Por vezes, essas decisões fogem das regras. E a minha pergunta é: isso é moral ou não? Eu tô quebrando uma regra, mas eu tô pensando no que funciona melhor pra mim, que é que é isso, né? Quebrar umas regras, mas aprender melhor. Na minha visão, isso é justo. E, voltando agora à escola, é mais difícil fazer, né? Quando eu tava na escola, eu não tinha essa maturidade pra entender esse tipo de coisa. Então, se eu fizesse na escola, com certeza eu ia estar faltando conhecimento agora, né? Então, eu falei que talvez fosse justo você colar na prova, mas na escola eu duvido muito. É difícil alguém ter esse tipo de maturidade de fazer essa coisa. Então, eu. Eu não sei o que pensar sobre. Mas é o que eu faço e que normalmente funciona. E de novo, muita gente confunde com falta de interesse. Não é falta de interesse, na verdade é interesse. A verdade é a seguinte, eu estudei numa escola boa, mas eu saí dessa escola sem saber física praticamente. Porque eu via as aulas, eu anotava as aulas, mas eu não entendia elas, né? Eu não entendia elas. Eu só anotava as coisas. Quando chegava a prova de física, eu aplicava as fórmulas. Às vezes eu acertava, às vezes eu errava, em geral eu tirava 8. E é isso, eu passava sem muito esforço. Então, esse meu conhecimento sempre foi meio negligenciado. Espero ter falado essa palavra certa. Sempre ficou meio que de lado. Eu nunca entendi direito como as coisas funcionavam, só estava aplicando as fórmulas e eu tinha bons resultados com isso. Olhando as fórmulas um dia antes da prova, aplicando, e é isso. Como as notas eram boas, eu pensei, não, tá tudo certo. Mas espero que ninguém me perguntasse como funcionava uma aceleração num movimento circular, porque eu não sabia. Eu não sabia que o vetor de velocidade e o módulo da velocidade eram coisas diferentes. Eu não sabia que no movimento circular a velocidade era variável, né? O vetor da velocidade, mas o módulo dela era constante. Acho que é isso, né? Posso estar falando besteira também, porque faz tempo que eu não estudo esse tipo de assunto. E a verdade é que eu só fui entender física de verdade quando eu saí do ensino médio. Quando eu fui atrás de estudar sozinho. E daí eu consegui entender. E matemática também, tá? Aí na gameplay uma coisa estranha aconteceu, né? Eu tava lutando contra esse Enderman e daí do nada ele parou de me atacar do nada. Perdeu o agro em mim e eu fiquei confuso. Será que era esse que tava batendo mesmo? E era porque eu dei poucos hits nele depois e ele morreu. E aí eu tô só pegando pólvora, tem bastante pólvora agora. E eu quis pegar uma Ender Pearl porque vai ser bem útil pro que eu vou fazer. E enfim, eu fui aprender esse tipo de coisa só depois, né? Eu comecei a estudar sozinho, eu tinha a ideia de entrar em algumas instituições que seriam bem difíceis de passar, que era preciso muito conhecimento de exatas, e daí eu comecei a estudar sozinho. Eu comecei a estudar matemática pelos livros do IESE, né? Os fundamentos da matemática elementar. E isso abriu os meus olhos de um jeito inacreditável. É uma coleção de livros muito boa que ele demonstra as coisas.
É de onde que veio as coisas? Por que que as coisas funcionam? Por que que essas fórmulas funcionam? Por que que as coisas são assim? Isso faz pensar sobre, né? Porque na escola, poucas, raríssimas vezes teve isso de mostrar de onde as coisas vieram. No segundo ano do ensino médio, uma professora mostrou uma demonstração do porquê que o teorema de Pitágoras funcionava. E a gente via esse teorema desde o sexto ano. E a gente só aceitava ele, a gente só aplicava ele, mas a gente nunca soube de onde é que ele veio. Então, será que a gente entendia o que era isso? Será que esse conhecimento que a gente tinha era bom mesmo? Claro, a gente resolvia as questões, né? Mas de onde é que veio isso? Por que que funciona? Eu nunca tive essas respostas direito. Eu lembro de outra vez também que um professor quis mostrar. Não sei se. Como chegar na equação de calcular a superfície de uma esfera ou a área da esfera. E ele usou limite para fazer isso. No ensino médio. E eu achei aquilo muito legal, porque ele estava mostrando de onde é que veio, por mais que tivesse um conceito que a gente não tinha estudado, que era um pouco de cálculo. Mas eu achei muito, muito legal. E ali eu já estava começando a criar essa sementinha de querer entender por que algumas coisas funcionavam. Ao invés de só decorar as fórmulas e aplicar elas numa prova e tirar 8. E. Enfim, eu comecei a estudar para passar em algumas coisas. Algumas instituições aí mais difíceis, né, de passar. E eu comecei a ler esses livros de matemática, comecei a entender de onde é que as coisas vieram. E eu gostei muito. Na verdade que eu gostei muito. Que era um outro tipo de conhecimento. Era um conhecimento muito mais maduro, muito mais elegante, muito mais bonito. Muito mais bonito. Não era do nada. As coisas não eram do nada. E eu comecei a gostar de estudar. Eu percebi que eu gostava de estudar de fato. De pegar o livro, de ler os teoremas e ver as demonstrações e tal. E nisso eu não tava só em livro, né? Matemática foi meio que focado em livro, mas outras matérias com outros professores. De alguns cursinhos online, focados mais ou menos no que eu queria passar na época. E a profundidade dos conteúdos era completamente diferente, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar na escola, explicações do porquê que aquelas ligações da química lá, ligação iônica, não sei o quê. Qual que era a relação delas, por que que era assim. E na física também, várias demonstrações, níveis muito mais complexos. E daí eu comecei a gostar muito mais disso. Comecei a gostar muito mais disso e a me interessar. Mas nisso também surgiu uma certa raiva da escola, porque eu sentia que, é claro, na época eu não tinha a maturidade, quando eu estava na escola, eu não tinha essa maturidade de ver o conhecimento como eu vejo hoje. Mas tudo na escola era feito por notas, né? Imagino que, espero que esse cenário já tenha mudado um pouco nessa escola. Tinha ido, que não é uma escola ruim. Certo, mas você tinha simulados que valiam nota, você tinha. Se tu participasse de Olimpíada, tu ganhava nota na média e tal. E eu nunca precisei de nota, então eu nunca me importei muito com isso. E os argumentos que os professores davam pra participar de Olimpíada e coisa assim era ganhar nota na média final. E só isso. E como eu não me importava, então eu nunca tive interesse de participar de uma Olimpíada de Matemática, por exemplo. Que hoje, se eu olho pra trás, eu, com certeza absoluta, eu ia ter um interesse muito grande.
e ia querer estudar e participar desse tipo de coisa. Matemático, de físico, de coisa assim, né? Mas que eu não percebia direito essas oportunidades na época. E eu culpo a escola por causa disso, né? Por não ter criado esse interesse em mim na época, essa oportunidade. Porque tudo era baseado em passar, tirar nota, passar no vestibular, coisa assim. Mas o conhecimento por si só, nada. Nada valorizava o conhecimento por si só. Então eu acho que eu perdi bastante tempo, bastantes oportunidades da época que seriam legais. E que hoje em dia, claro que é difícil, não sei se minha maturidade hoje é bem diferente. Também, eu caí na lava aí. Mas acho que na época eu ia gostar de ir atrás, tentar também. Outra coisa também é que eu lembro de que tinha a Olimpíada de Matemática. Isso era uma coisa meio estranha também, porque tinha escolas que faziam de manhã e tinha escolas que faziam à tarde. E de repente os caras que faziam de tarde já tinham. Já sabiam mais ou menos as respostas da já sabia mais ou menos as questões. Porque tinha gente que tinha feito de manhã e tirado foto e chegava de algum lugar, né? Então, sei lá, uma coisa meio estranha. Mas, de qualquer forma, né? Não sei se é um problema que eles resolveram ou não. Eu lembro que foi um pouco polêmico na época. Enfim, é meio que isso. Acho que com maturidade você pode quebrar essas regras de se for algo pra se aprender melhor, né? E você tem que ter maturidade com isso, você tem que ter responsabilidade. Esse que é o ponto. E eu tô construindo a estrutura que vai gerar o bug, tá? É uma estrutura aí que eu criei Obsidian, eu vou explodir uma TNT ali dentro. Eu vou apertar o botão que vai acionar aquela redstone. A redstone vai energizar todos os blocos ao redor. Vai energizar o Obsidian, que vai energizar a TNT que vai explodir. E também vai ativar aqueles repetidores, né? Aqueles repetidores servem para pôr um delay no sinal de redstone. E a verdade é que eu vou apertar o botão que vai acionar a TNT e em algum momento vai apagar a tocha da redstone que está do lado do botão. Na verdade vai acender, né? E quando ela acender é o momento que eu tenho que tirar um item de dentro do dropper que eu vou por ali. E no momento que eu vou tirar esse item vai ser bugado. Eu vou conseguir bugar esse item. E eu vou conseguir fazer cópias infinitas desse item, praticamente. É esse o bug que eu vou estar explorando aí. Porque, é claro, eu podia minerar, eu podia fazer do modo mais tradicional, mas eu já fiz isso muito na vida, já não tenho mais paciência para fazer isso. E nem vontade. E quando eu vi esse bug, muitas diferentes ideias surgiram na minha cabeça. É por isso que eu vou estar explorando ele, tá? Então, como eu disse, eu posso fazer cópias infinitas dos itens. E a ideia é que eu primeiro faça uma cópia da TNT, porque daí eu tenho TNT infinita. E com TNT infinita eu vou conseguir duplicar os outros itens, né? Porque existe uma chance de falha. E para cada tentativa eu gasto uma TNT. Então, se eu multiplicar essa TNT, esse problema já some. E. E bom, é isso, né? Na minha visão, é algo justo para fazer no mundo.
É como se a gente estivesse jogando no limite do regulamento, não tem cheat, não tem criativo. Estamos usando uma feature do jogo, digamos assim, essa versão. Funciona na 1.5.2, funciona na 1.5.1. E essa coisa de limite da regra é uma coisa que eu acho interessante também, né? Você tem isso, limite da lei, talvez também. Mas, pô, no limite da regra é algo muito comum de você ver na competição, em esportes da Fórmula 1, futebol e tal. E eu sempre acho muito interessante você analisar a regra e ver se tem alguma maneira de burlar, entre aspas, ela, né? Então, é isso. De novo, tô gravando o áudio por cima, né? Não sei porque que meu microfone ficou tão baixo. Na verdade, nem gravou meu microfone no OBS. Não sei como é que vai ter esse áudio também. Mas de pouquinho em pouquinho a qualidade vai aumentando. Imagino que a qualidade de imagem agora seja boa. E eu tô fazendo isso até porque eu acho que vai ser útil futuramente aí se eu precisar gravar alguma coisa. E é um conhecimento interessante para se ter também, né? Porque eu acabo pesquisando. E agora eu vou tentar aplicar o bug, ó. Apertei o botão, tentei, explodiu, acendeu a tocha, eu cliquei na TNT e o bug tá feito. Então tem um item que é o normal. E esse aqui no chão é o bugado. Eu consigo fazer cópias infinitas. É realmente quebra demais. Não é mod, não é nada. É um bug dessa versão específica do Minecraft. Aliás, eu tenho a impressão que essa versão 1.5.2 para 1.6.1 que mudou, adicionou cavalo, bioma e tal, foi uma grande diferença porque os servidores demoraram muito para se atualizar, assim, né? Muitos servidores por muito tempo continuaram só na 1.5.2. Basicamente isso. Agora eu vou começar a clonar vários itens e ter recursos ilimitados aí dentro, né? Só uma questão mais de organização agora. Um outro assunto que não tem nada a ver, que eu, nesse exato momento, eu tô faltando academia pra tá gravando esse áudio aqui, né? Aliás, eu tava falando que acho que esse é um conhecimento que eu acho interessante, que pode me ajudar no futuro. Eu acho interessante ver como é que funciona. Esse vídeo mesmo eu já tive que instalar uma ferramenta para extrair o áudio do vídeo, porque o vídeo já tá gravado. Então eu vou extrair o ponto .wave do vídeo, vou editar esse ponto .wave, vou pôr esse áudio aqui por cima. E daí eu vou pôr esse ponto .wave de volta no vídeo, né? E dessa forma, porque dessa forma, ao invés de usar um Sony Vegas ou coisa assim, é que dessa forma eu não preciso renderizar o vídeo, né? O vídeo, a qualidade... Não vou ter nenhuma edição de imagem, não vou mexer na imagem de nenhuma forma. Então, como eu só quero mexer no áudio, então eu vou extrair o áudio, vou editar o áudio, daí eu vou pôr o áudio de volta no vídeo. Acho que a ferramenta se chama FFmpeg, alguma coisa assim. Tem a ver com codificação de áudio, coisas assim, que honestamente eu teria que estudar mais a fundo. Embora eu conheça técnicas de codificação de áudio, como que funciona mais ou menos. Eu não sei os modelos usados hoje em dia. E teria que estudar melhor sobre isso. Então ali eu peguei alguns recursos, coloquei no inventário. São recursos que eu vou estar clonando aí, né? Mas sobre o que eu tinha começado a falar antes, tô faltando a academia nesse exato momento. E tô gravando esse áudio. Não tô faltando a academia pra tá gravando esse áudio. Eu tô faltando a academia porque joguei vôlei no domingo, né? Tá há muito tempo sem jogar vôlei e eu tô completamente destruído.
desde lombar, braços, costas, ombro, tudo destruído. Ontem eu fui na academia e treinei ombro ainda por cima, então eu tô completamente ferrado. Hoje seria treino de peito e como o ombro é importante, eu decidi não ir hoje, vou ir amanhã no lugar. Bom, agora eu clonei madeira. E assim, eu tô sentindo. Se vocês ouvirem isso, foi o meu braço estalando, tá? Tô sentindo meu braço. Um pouco ali, talvez no tendão ali, não sei se. Não sei o que que é, né? Provavelmente deve ter exercícios específicos pra fortalecimento específico pro vôlei, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu só jogo de vez em quando, mas. Realmente dessa vez foi um pouco brutal aí, né? Vôlei de areia, né? Você vai, se joga na areia mesmo e. E é isso, a gente ficou 2 horas jogando. Eu diria 2 horas intensas jogando. Foi, foi bom, mas eu tô meio destruído. Por isso que eu vou tá faltando a academia hoje. Que não é uma coisa que me agrada, né? Eu nunca fui atrás de jogar futebol, meio que com. Agora é um momento crítico, hein? Vou tentar multiplicar diamante, que é o recurso mais importante do Minecraft, e deu errado, né? Nem sempre funciona. E vou estar fazendo novas tentativas aí. E eu sempre tive um pé atrás de jogar esporte, tipo vôlei, futebol, coisa assim. Com medo mesmo de lesão e de me machucar de uma forma que eu não conseguisse ir pra academia, porque hoje eu ir pra academia é uma coisa importante pra mim. E, e seria a prioridade em relação a qualquer outro esporte que eu viesse praticar. Até porque se me machuco feio, é meio chato pra recuperar às vezes. Se só torcer um pé, já vou ficar um tempo sem treinar a perna, por exemplo. E aí eu multipliquei o diamante, né? Diamantes infinitos. E eu. O que eu vou tentar fazer, né? Eu vou me organizar para multiplicar todo tipo de recurso possível. E daí. Eu vou tentar zerar o jogo. Matar o Ender Dragon. Procurar o Wither. Matar o Wither. E daí com recurso infinito eu vou conseguir construir absolutamente qualquer coisa no modo survival. Que pra mim é a graça do jogo agora. Construir coisas. Ao invés de minerar e eu lutar com monstros, que eu já fiz muito. Aí teve um bug visual, né? Eu tava passando ali e ainda tava pegando o diamante bugado. Você vê que eu tentei colocar a lava no lugar, não deu certo. Ó, ali a lava só foi pra um lado. Mas agora eu acho que eu consegui queimar o diamante que tava bugado ali e visualmente também. O que eu fiz é que eu multipliquei os diamantes. Fiz um bloco de diamante, agora eu vou multiplicar esse bloco de diamante, que aumenta a minha produção aí, né? Então, velocidade, agilidade, é isso que eu tô pensando agora. É exatamente isso que eu estou pensando agora. Claro, é um bug muito, muito forte, muito quebrado. Você quebra completamente a mecânica do jogo. Não sei se existe alguma coisa assim no Minecraft hoje em dia. Creio que não assim, não tão forte. Talvez dê pra multiplicar alguma coisa de alguma forma, mas não
Não dessa forma completamente quebrada, assim. E eu não faço ideia por que isso acontece, mas é. Parabéns pra quem descobriu, muito provavelmente foi sem querer, né? Foi pegar algum item de uma explosão e percebeu que o item ficou assim e tentou replicar. E. Enfim, eu tô quebrando o item, tô colocando num baú especial. Pra quando eu precisar replicar, eu pego ali, né? E claro, tá tudo a céu aberto, tá muito estranho, vou ter que proteger um pouco mais depois, mas é isso. Eu ia jogar minha armadura de ferro fora, mas decidi guardar por motivos históricos. E é isso, né? Diamante infinito. Muito roubado. Mas eu ainda vou ter que ir no Nether achar uma fortaleza. O Nether pra achar um Blaze, pra matar um Blaze, pra matar um Wither, pegar uma cabeça de Wither, daí ter esse tipo de item infinitamente. Então, você vê a facilidade que eu fiz isso. Tô com um pack e meio de blocos de diamante. E assim, eu não sei o que quebra no sistema do Minecraft dessa forma. Eu não sei por que ele tem tratado dessa forma. Os atalhos parece que não funcionam também, né? E eu posso pegar e, por exemplo, o bloco de diamante bugado e colocar no chão diretamente, infinitamente, como se estivesse no criativo, assim. Não sei o que muda. Aí, agora eu tô anotando algumas coisas que eu vou querer clonar, né? Fabricar infinitamente. Pra eu estar fazendo depois. Pra eu não esquecer. No caso, eu fiz só pro diamante, eu vou fazer pro ferro, eu vou fazer pro ouro, eu vou fazer pro esmeralda, eu vou fazer pra tudo isso que eu tô anotando aí. Ender Pearl também, pra achar o End. Madeira, porque não tem madeira perto, então não vou mais precisar. E basicamente é isso, né? Construir essa ferramenta aí. Essa feature do jogo. Da versão 1.5.2. E é isso, o vídeo tá acabando. Eu também tô acabando sem assunto. Mas tá tudo certo, né? Tem coisas a se fazer no mundo ainda. Tá interessante e esse bug me deu mais vontade de abrir o mundo ainda e jogar nele. Porque se eu tivesse que ficar minerando, eu já não sei se eu teria aberto de novo. E coisas assim. E agora eu vou ter que achar uma forma de editar esse áudio. Vou ver se não ficou tão horrível também. Porque talvez a supressão de ruído seja ruim, talvez. Enfim, é isso aí. Basicamente é isso aí.